pelas tuas misericórdias, Pai, pelo teu amor, por nunca, nunca nos abandonar, Pai. Ó Senhor, nós pedimos para que nesse ano você continue nos buscando, nos trazendo de volta na tua presença, Pai, nos trazendo alegria, nos trazendo descanso. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, queridos. Amém. Você pode declarar para o irmão ou irmã que está ao seu lado: graças a Deus que você está aqui. Tem que ser com entusiasmo, viu? Graças a Deus que você está aqui. Que bom tê-los aqui nessa noite para celebrarmos a Jesus. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Aos estão conosco também pela internet. Deus abençoe a sua vida, você de perto ou de longe. Paz de Jesus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos meus queridos. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos. Nós estamos hoje nossa segundo dia dessa campanha 12 por 12, Chaves do Reino. E daqui a pouco nós receberemos mais uma revelação da palavra, mais uma chave para acessar ambientes onde o Senhor deseja que você venhamos viver uma vida plena no reino. Amém, queridos? Glória a Deus. Há um povo animado aqui, não é? Oh, queridos, é isso, irmãos. Animados porque é o Senhor que nos renova. É a graça do Senhor que nos renova a cada manhã. Glória a Deus. Você percebeu na entrada, nós temos lá um papel para que você escreva lá o seu pedido de oração específico durante aquilo que você quer semear em oração durante este ano. E após nós teremos aqui um momento de você trazer aqui na frente, que nós iremos no final ainda levantar um clamor, interceder para que o Senhor venha testificar a vontade dele acima de tudo. Queridos, quero passar aqui apenas um recado para você. Nós já estamos mobilizando para organizar nosso bazar missionário. E para isso precisamos das doações, da cooperação dos amados irmãos que desejam estar junto, abençoando como sempre abençoaram, e que desejam estar cooperando com alguma roupa, calçado. Pode estar trazendo durante a semana, horário comercial na cerca da igreja, ou se preferir durante as nossas reuniões de culto, tá bom? Será bem-vindo. Nós já temos uma data, será dia 11 de fevereiro, e estamos aí animados porque sabemos que isso é uma bênção para a comunidade e também tem uma finalidade de abençoar os nossos missionários, para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor e faremos isso também através de nossa oferta financeira, nosso louvor financeiro. Você que veio preparado ou preparada para isso, caso você não veio e é visitante, por favor, não se constranja, seja muito bem-vindo aqui conosco. Mas se você sentir no seu coração e deseja participar também deste momento, há um envelope na sua frente. Você pode pegar esse envelope branco e colocar um valor que você sentiu no seu coração e trazer durante o louvor entre essas urnas daqui na frente. Quero chamar os irmãos, se colocar de pé mais uma vez, por favor, queridos. Quero orar neste momento. Se você que deseja ofertar, ou talvez você já dizimou já por esses dias, trouxe o seu dízimo, sua oferta, mas que a graça, Senhor, continue abençoando a sua vida mais e mais, que você possa colher a fidelidade do Senhor sobre a tua vida. Senhor, no nome de Jesus, declaramos que a tua fidelidade se cumprirá sobre a tua igreja, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que honram a tua palavra, serão honrados. Sim, Pai, nós queremos ofertar ao Senhor nesta hora o louvor financeiro, ó Pai, através das contribuições, dos dízimos, ofertas, ó Pai, que o Senhor continue suprindo, sustentando o seu povo. Nós oramos, ó Deus, que a tua igreja prospere cada vez mais, para que o teu reino alcance lugares em que o evangelho ainda não chegou, que chegue até os confins da terra, Senhor. Nós assim abençoamos cada família, que o Senhor venha abrir portas nesse tempo, ó Pai, no nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Adora o Senhor com suas palmas. Aquele que se assenta no trono, aquele que
os anjos adoram, aquele que os seres viventes se rendem. Ele é santo, Ele é santo, aquele que os joelhos se dobram, aquele que os anjos adoram, aquele que os mortos ressuscitou. Ele vem, Ele vem. E quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Aleluia, Senhor, nós cremos nessa promessa, Pai. Aquele que deu ordem pro mar se abrir, aquele que o sol fez parar, aquele que a tempestade cessou. Ele é grande, poderoso, aquele que os olhos do cego abriu, aquele que a morte venceu, aquele que entregou sua vida por nós. Ele vem, Ele vem. E quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia, aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas. Venceremos para sempre. Aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas. Cantaremos aleluia, aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas. Venceremos para sempre. Aleluia. Ele reina, poderoso nas batalhas. Cantaremos aleluia. Aleluia, Senhor. Nós estaremos lá junto com o seu coral de anjos, Pai, cantando aleluias a Ti, Pai. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te exaltar, Senhor. Vem, Senhor, esteja aqui conosco, Pai. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder.
teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Contemplar, te exaltar, Pai, te agradecer. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, nosso coração é o teu lugar, Pai. Quero ouvir, queremos ouvir, Pai, tuas doces palavras, Pai. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, te louvando, te agradecendo. Ó Senhor, nós queremos mesmo, Pai, te amar, te contemplar, te adorar, Pai, da forma que o Senhor merece, Pai. Aceite o nosso louvor. Aleluia. Amém, querido. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. Nós vamos dar continuidade nessa noite àquilo que
praticamente começamos no domingo. Se você não veio no domingo ou não assistiu pela internet, vale a pena assistir, porque foi uma preparação, foi como que um grito de partida para essa campanha 12 por 12, em que o pastor Rodrigo deu-nos uma aula aqui, né? Foi bênção demais sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então, vale a pena você assistir ou rever. E ontem nós tivemos aqui também uma palavra sobre a herança do reino de Deus, que é o nome de Jesus. Nós somos representantes do reino, nós somos aqueles que têm a procuração do Mestre Jesus para atuarmos em prol do reino aqui. Então você é importante. Diga isso para quem está do seu lado aí, fala, você é importante. Talvez essa pessoa não pense assim, mas ela é. Se ela está em Cristo, se você está em Cristo, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é importante. Aliás, todo ser humano é importante. Mas aqueles que entenderam o seu propósito, a sua identidade em Cristo, são representantes dele aqui na terra. Então você tem a procuração para pedir algo em nome de Jesus, para viver em nome de Jesus e ser abençoado para a glória do Pai. Mas nessa noite, nós vamos falar sobre uma chave um pouco mais aprofundando essa temática, chaves do reino, e vamos aprender um pouco mais sobre a oração. Nós estamos no mês de fevereiro, como vocês estão vendo aqui, e a chave é oração. É óbvio que nós vamos orar, ou nós oramos para todos os meses, mas nesse mês de fevereiro, o desafio é a oração. E sabe, a oração, ela pode abrir portas. Aliás, a oração abre portas. Você pode entrar, acessar, você pode adentrar em lugares que nunca antes adentrou pela oração. A oração, ela faz parte da vida do cristão, ela faz parte da vida da igreja. Uma igreja verdadeira não pode viver, não pode ser sem oração. A oração, em sua essência, é uma comunicação, é um relacionamento, é uma conversa com Deus. E eu quero, assim, nessa noite, não falar propriamente da natureza da oração, do significado da oração, e nem o que a oração pode fazer em si, porque nós sabemos que a oração tem poder. Aliás, a oração feita com fé. A palavra de Deus diz que a oração feita com fé, a oração do justo pode muito em seu efeito. Mas eu quero falar assim com vocês, talvez eu diria sobre o que é mais importante. O que realmente importa no reino de Deus? O que? Como falei, nós ouvimos sobre o reino de Deus no domingo e ontem sobre a herança do reino de Deus. Mas o que realmente importa no reino de Deus? Todos nós aqui que nos entendemos como cidadãos do reino de Deus, nós temos um foco, temos uma motivação, temos um propósito. E qual é esse propósito? Qual é esse foco? O que é que nos motiva? Por isso que a oração é a chave para que realmente importa. E nós vamos ver um pouquinho isso hoje. Mas como você tem orado? Como você tem orado até aqui? O que realmente te motiva a orar? O que realmente move o teu coração a dobrar os seus joelhos, a fechar a porta do seu quarto, ou quem sabe no banheiro, nos poucos minutos que você tem na correria do dia? O que motiva o seu coração a falar com Deus? O quê? Qual é o propósito da tua vida na oração? O que você fala com Deus? O que você dialoga, leva ao altar do Senhor na oração? O quê? Qual é o conteúdo da sua oração? O que te motiva? O que te encoraja a verdadeiramente tirar um tempo ou a investir um tempo, né? A gente não perde nem tira tempo para Deus, nós investimos tempo com Deus. Ou o que te motiva a pensar
passar o dia, sabe aquele dia maravilhoso, quem sabe esse foi o seu dia, que você acordou com o pé direito, deu tudo certo, né? Todo mundo em casa deu bom dia, sorrindo, todo mundo dormiu bem, ninguém sonhou, teve sonhos ruins. E você passou o dia maravilhado ou maravilhada, pensando em Deus, falando com Deus, aleluiado, aleluiada, dando glória a Deus, jubilante, e você passou o dia em oração. Mas o que te motiva a isso? O que realmente importa? Sabe, eu quero ilustrar um pouquinho, ou começar essa nossa fala, essa nossa mensagem, com uma pequena e simples ilustração. Nós temos nosso filho Lucas, vai fazer 3 anos agora em fevereiro, e ele nessa intensidade que ele tem como um menino, como um cabra macho, ou um cabrinha, crescendo aí para a glória de Deus, eu vejo que ele muitas vezes nos procura ainda na sua ingenuidade, na sua imaturidade como criança pequena. A Elô fala assim: papai, eu não sou mais criança, eu sou criança grande agora. O Lucas então é criança pequena, né? Vai fazer 3 anos. Mas ele nesse jeitinho dele, ele nos procura o papai e a mamãe dele com interesses. Qual é o interesse dele muitas vezes? De ganhar uma mamá, de ganhar um mimo, de ganhar uma comida. Deu fome, o que ele faz? Ele corre para o pai e para a mãe. Agora ele já está correndo direto para a geladeira, né? Só Jesus, misericórdia. Já estão falando em colocar um cadeado lá já para conter a bencinha. Mas ele corre para o pai e para a mãe: eu quero isso, eu quero aquilo. Ontem, por exemplo, gente, por favor, os pediatras de plantão, os irmãos e irmãs aí que entendem, por favor, não nos julgue. Mas ontem ele tomou 2 mamadeiras de 330 ml cada uma, e ainda foi dormir falando que estava com fome. Misericórdia, gente. Isso não é de Deus, não. Mas sabe, não sei, de fato poderia estar com fome, mas o papai entendendo que não era fome, ele estava simplesmente fugindo do sono. Estava arrumando, situações para poder desviar o foco do sono. Você vai dormir. Mas ele me procurou: papai, aquele anseio, aquele grito, aquele chorinho, aquilo como se diz, apertava meu coração, porque eu quase cedi ao apelo dele, mas eu sei que não era a fome de fato. Ele só queria desviar o foco. Mas o fato é que ele nos procurou. E as crianças procuram o pai e a mãe, ou aqueles que têm por perto, que têm segurança, que entendem a responsabilidade e o cuidado, não é assim? Pois então, com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Quando nós vamos a Deus, o que de fato nos motiva? O que de fato importa para nós quando nós recorremos, buscamos, pedimos, quando nós vamos ao encontro de Deus, porque Ele já veio ao nosso encontro em Cristo Jesus, já nos abriu a porta, o caminho de acesso a Ele, certo? Quando nós, correspondendo a essa graça, a esse amor, a essa salvação que já nós recebemos, quando nós correspondemos a isso e vamos até Deus, nós buscamos a Deus o que de fato importa. Nós simplesmente desejamos aquilo que Deus pode nos dar, o que de fato importa. Então eu quero falar sobre isso. E para isso, nós vamos ler Lucas 11, nos versículos 9 e 10, quando a palavra de Deus diz o seguinte: aqui é Jesus conversando com seus discípulos, mais especificamente os apóstolos, quando estes indagam o mestre: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus está orando, e os discípulos, vendo Jesus a orar, perguntam: Senhor, nos ensina a orar, nós queremos aprender. E era natural do mestre ensinar o discípulo a orar. Então Jesus ensina a eles a oração do Pai Nosso, mas não só ensina a oração do Pai Nosso, como também dá como que um encorajamento, ou ilustra como ser persistente, perseverante na oração,
Ou por que então não entender, ter a motivação correta para orar? Então, chega um momento que Jesus diz o seguinte no versículo 9: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Interessante que Jesus, ele não está aqui ordenando a fazer isso. É como se ele estivesse dando a dica, a orientação, apontando o caminho. Olha, vocês orem desta forma: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e assim vai. Aí depois ele conta uma história, e a história diz o seguinte, está nos versículos anteriores, e ele fala: olha, se vocês tivessem um amigo, um grande amigo, um amigo especial, e vocês recorressem a esse amigo à meia-noite, um horário muito impróprio, um horário inconveniente para se bater na casa de alguém, e vocês recorrem a esse amigo porque vocês acabaram de receber um outro amigo que veio de viagem e chegou de uma longa e distante viagem, cansado e com muita fome, mas na sua casa você não tem nada para oferecer. Então você vai até a casa desse amigo, que você espera ser atendido, não importa a hora, e vai perguntar: ei amigo, por favor, você pode me dar um pouquinho de pão, porque eu preciso atender e socorrer e acolher uma pessoa que chegou em casa de viagem. Mas esse amigo, que é muito amigo, vai dizer o seguinte: olha, já é meia-noite, o horário é inconveniente, não tem sentido eu sair de casa, porque há um risco de eu abrir a porta da minha casa a esse horário, nessa região em que moramos, e ser assaltado, e pessoas invadirem a nossa casa, e eu já estou com os meus filhos recolhidos e estão dormindo, se eu abrir a porta, eles vão acordar. Então, desculpa, não posso te atender. Eu estou aqui parafraseando essa história que Jesus contou. E aí Jesus diz o seguinte: mas esse amigo que está lá fora batendo na porta, ele é tão persistente, tão insistente, que chega uma hora que o amigo que está lá dentro fala: misericórdia, vamos lá atender esse amigo. Aí ele vai lá, abre a porta, independente de acordar os filhos, não. É melhor que os filhos acordem do que ficar aguentando a importunação de quem está lá fora. Não sei se os irmãos captaram, mas Jesus diz o seguinte: este homem foi atendido pela persistência dele na oração. Mas essa persistência teve uma motivação. Essa persistência teve um encorajamento, um anseio do coração. E essa persistência foi por algo tão básico, tão essencial para a vida. Um simples pão. Faltou pão em casa e esse homem estava lá batendo na porta do seu amigo no horário inconveniente: por favor, me dá um pedaço de pão que eu preciso receber alguém lá. E Jesus está dizendo: se este homem cedeu ao pedido, à importunação do amigo, quanto mais o Pai de vocês, o Pai Celestial, que é mais do que amigo, é Pai. E Ele atende não simplesmente por ceder a uma persistência, mas por amor. Quanto mais o Pai não vai lhes abençoar e lhes dar aquilo que vocês pedem. E nós ouvimos ontem, e eu vou frisar, talvez frise algumas vezes aqui, porque é importante a gente essa conexão com aquilo que já foi falado. Jesus mesmo disse: aquilo que vocês pedirem em oração, crendo receberei. Ou então, aquilo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês receberão. Parece que há uma porta aberta mesmo de Deus, de Jesus, dizendo: ei, vocês têm livre acesso, peçam o que vocês querem, façam qualquer pedido aí, que vocês vão ser atendidos. Mas não é bem assim. Certamente Deus vai nos atender naquilo que seja de agrado à sua vontade, naquilo que verdadeiramente seja para o louvor da glória dEle, e não simplesmente para nos atender em algo
talvez momentâneo, supérfluo, básico que nós entendemos e achamos que é tudo para a nossa vida, tudo. Lá no versículo 13, Jesus diz o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, podem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aí eu lhe pergunto, qual é a sua motivação para a oração? O que realmente importa na oração? O que realmente está em jogo no seu pedido, na sua busca, no seu desejo, no seu anseio? São as boas coisas apenas? Ou é aquilo que Deus tem de melhor para dar para você? De melhor. Quando Jesus fala do Espírito Santo, está falando do próprio Deus, está falando dele mesmo, está falando dele como essência, porque os três são um: Pai, Filho e Espírito. E onde o Espírito está, o nome de Jesus é exaltado e glorificado. Onde o Espírito Santo de Deus está, o acesso a Deus está aberto. Onde o Espírito Santo de Deus está, Deus está. E aonde que o Espírito Santo habita? Aonde? No nosso coração. Então o que Jesus está mostrando, olha, vocês necessitam de boas coisas, vocês necessitam de muitas coisas, mas o que realmente importa? Vamos pensar um pouco no que realmente importa. Então, irmãos, para acessarmos novos lugares no reino de Deus pela chave da oração, vai então algumas dicas de Jesus. Seja intencional em seu pedido a Deus. Seja intencional. Quando você vai em busca de algo em oração, quando você tem uma conversa com Deus, e talvez seja o seu caso aqui, o caso de muitos que estão há muito tempo buscando algo em Deus, talvez a transformação da vida de alguém, talvez um emprego, talvez a compra de algum imóvel, automóvel, a aquisição de algum bem, talvez uma realização de um sonho, uma faculdade, eu não sei, talvez um filho, uma filha, você espera tanto, as mulheres, algumas talvez esperam tanto engravidar, algumas estão relutantes, né? Mas não sei, talvez o pai está orando, Senhor abençoe essa mulher, para que essa barriga cresça, e a mulher está lá, Jesus. Irmãos, todos nós temos necessidades, todos nós temos necessidades, e há uma deixa de Jesus: peçam e lhe será dado, pois todo o que pede, recebe. Jesus não coloca condição aqui, Jesus não coloca restrições aqui, Jesus não limita as coisas aqui, Ele simplesmente diz: façam isso e vai acontecer. Gostoso isso, porque nos dá liberdade para declarar, nos dá liberdade verdadeiramente para buscar com intensidade, sabe? Para buscar com intencionalidade. E essa intencionalidade é no sentido de nós entendermos o que nós precisamos, o que de fato nós podemos receber e quem é que pode nos dar. Quando você vai a Deus em oração, quando nós buscamos a Deus em oração, nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter a clareza do que realmente nós precisamos, o que realmente eu necessito. O quê? Porque muitas vezes nosso foco está errado. Muitas vezes nós buscamos coisas que podem muito mais nos atrapalhar, podem muito mais nos tirar do caminho e do foco, pode muito mais nos distanciar de Deus do que, de fato, nos levar aos propósitos de Deus na nossa vida. Mas sabe o que é interessante, que é importante? Deus sabe do que nós precisamos. O que diz o salmista no Salmo 23, versículo 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, no versículo 25?
quando ele começa a falar sobre a preocupação: não vos preocupeis, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que vocês vão comer, nem pelo que vocês vão vestir, porque vale muito mais a vida do que uma roupa que veste. Vale muito mais a vida própria, a essência da vida, o âmago da vida, sabe? O interior, reino de Deus, do que aquilo que nos veste, do que aquilo que nós vemos, do que aquilo que nós apalpamos. E aí Jesus vai dizer, lá no versículo 32 de Mateus 6, o Pai Celestial sabe que vocês precisam destas coisas. Não temos do que se preocupar. Mas aí, aqui tem um detalhe. Só pede algo a Deus quem tem humildade. Só pede algo quem reconhece a sua necessidade. A humildade, meus irmãos, ela é imprescindível para a oração, para o pedido a Deus, porque ela nos faz reconhecer a nossa necessidade e a nossa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus, somos necessitados. Por isso nós pedimos. Por isso nós pedimos. Interessante que Deus é Pai e não vai deixar nos faltar nada. Acredito que mesmo se nós não pedíssemos, Deus não deixaria faltar. Mas por que Deus espera que peçamos a Ele? Porque é tão gostoso, é tão bom quando um filho reconhece a paternidade do pai, a provisão do pai, reconhece que no colo do pai ou a partir do pai emana vida, emana provisão, sabe? Não falta nada. O meu pai é provedor, ele me dá tudo o que eu preciso. Então eu vou pedir a Ele, eu vou recorrer a Ele. Você quer ver um pai ficar de cara amarrada? É quando ele está na casa do cunhado, e aí o filho, em vez de pedir alguma coisa para o pai, vai pedir para o tio. Já viu essa cena? Meu Deus, não vou falar de mim não, tá? Isso aqui não acontece comigo, nem lá na casa do meu cunhado. Mas olha, quanto mais Deus, você acha que Deus não espera que nós cheguemos a Ele, Pai, Paizinho querido, Abba, Pai, Senhor, eu preciso de Ti. Ah, Senhor, seja carro, seja dinheiro, seja roupa, seja... Não interessa, Senhor, eu preciso de Ti, por favor, Senhor. O Senhor pode me dar? Agora a oração, ela tem que sempre vir com aquela palavra mágica, a frase mágica, que o livro de Tiago nos ensina, lá no livro de Tiago, quase no finalzinho da Bíblia, que nós temos que sempre dizer, se o Senhor quiser, assim vai acontecer. Assim como Jesus lá no Getsemane, prestes a ir para a cruz, qual era a vontade de Jesus? Talvez a necessidade mais extrema de Jesus. Pai, Abba, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aquela era a vontade de Jesus. Quem sabe o grito de socorro do corpo, da alma dele, tamanha era o peso do pecado e da ira de Deus que estava sobre ele por levar os nossos pecados. Mas qual foi a frase final da oração dele? Entretanto, porém, seja feita a tua vontade. Então, Senhor, o que Jesus está dizendo aqui, peçam, e lhes será dado, pois todo o que pede recebe. É porque nós precisamos entender que esse pedido se refere ao que precisamos, as coisas básicas da vida, do cotidiano, as coisas que nós precisamos no dia a dia. E além de pedirmos, irmãos, olha que interessante, por aquilo que necessitamos para viver, que tal avançarmos na oração? E aqui eu quero convidar você, que tal avançarmos na oração ao que de fato importa? Pedir algo a Deus, como Jesus fala aqui, e como ele ilustra com a história daquele homem que foi atrás do seu amigo, é pedir algo do nosso cotidiano. Às vezes faltou azeite na botija, Senhor, envia alguém, Pai. Foi pagar a conta lá, misericórdia, faltou alguns centavos, Senhor, e agora?
Você foi no mercado e viu aquele preço e, meu Deus do céu, Senhor, como é que eu faço agora com as crianças em casa? Não tem dinheiro para comprar leite. Coisas do cotidiano, básicas, Deus provê. Mas que tal avançarmos aquilo que de fato importa? Por isso que Jesus nos dá a dica: busque e você vai encontrar. Pois todo o que busca, encontra. Então busque a Deus com intensidade. Se por um lado nós precisamos pedir com intencionalidade, vamos buscar a Deus com intensidade. E buscar o que de fato importa. O que é que nós esperamos para este ano? O que é que nós desejamos para este ano? Sim, precisamos buscar sim conquistas, aquisições. Essa é a nossa vida. Nós precisamos avançar, progredir em todas as áreas da nossa vida, honestamente, justamente, sem manipulação, sem maltratar ninguém, sem passar por cima de ninguém, honestamente, diante de Deus, das pessoas. Mas o que a palavra de Deus nos orienta e nos chama e nos convoca é verdadeiramente buscarmos aquilo que importa, não simplesmente as coisas. O que é mais importante? O reino de Deus ou o Deus do reino? O reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus não é visível, o reino de Deus está dentro de nós. Nós ouvimos isso no domingo. O reino de Deus é visto, é revelado através de pessoas como eu e você, que se deixam ser movidas pelo Espírito de Deus e manifestam o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, certo? Mas o reino de Deus se move também no meio material, porque para o reino de Deus acontecer, como por exemplo a igreja acontecer, para a palavra de Deus se expandir, ser propagada, precisamos de recursos. Então por que não entender que Deus provê todas as coisas, certo? Mas qual é melhor? O reino de Deus ou o Deus do reino? Quem sabe nós estamos vivendo no reino de Deus sem o rei do reino. Quem sabe o nosso foco está simplesmente no reino, desejando conhecer, crescer, avançar no reino, mas sem entender, sem conhecer, sem de fato saber qual é a vontade do rei do reino. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, lá em Isaías, capítulo 55, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Olha o que Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 13, ele vai dizer que a busca a Deus, ela não é de qualquer jeito. Ele diz o seguinte: vocês, aqui como se Deus estivesse dizendo ao povo, vocês me procurarão e me acharão, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jesus está dizendo: busquem e encontrarão, pois todo o que busca encontra. Então, se o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, ou de fato o que importa é a presença de Deus, é a vontade de Deus, é a pessoa de Deus, não é tanto o reino de Deus, mas sim o Deus do reino. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo, o próprio Jesus está dizendo: busquem a Deus que vocês vão encontrá-lo. Busquem a Deus que vocês vão encontrá-lo. Se esse for o foco das nossas orações, se essa for a motivação das nossas orações, convictamente eu digo, todas as coisas que nos serão acrescentadas, como disse Jesus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, se tivermos como foco, como princípio, como propósito, como objetivo da nossa vida, do nosso coração, das nossas orações, o próprio Deus, Ele vai nos saciar, Ele vai nos preencher, Ele vai nos completar, e todas as coisas, se elas acontecerem ou não, se elas existirem ou não, se elas forem fartamente na nossa vida ou não, não importa.
Não importa, porque o que importa nós já temos, é Ele na nossa vida. Amém, queridos? É isso que Jesus está dizendo. Peçam, busquem, e vocês atingirão. Essa é a chave. A chave é façam, deem o passo. Está diante de vocês. Mas, olha que interessante. Buscar a Deus com intensidade prepara o nosso coração para acessarmos um ambiente diferente e singular, um ambiente especial. Jesus diz: peçam, vocês obterão. Busquem e vocês encontrarão. Mas olha que interessante. Batam e lhes será aberta a porta. Pois todo o que bate, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Quem é que bate? Somos nós. Quem é que abre a porta? Não somos nós. Quem é que abre a porta? É o próprio Deus. Lá na ilustração, Jesus está dizendo o seguinte: a fala do amigo que está dentro de casa, com seus filhos dormindo, é o seguinte: a porta já está fechada. Eu não posso abrir mais a porta. Não posso, a porta está fechada. Mas a insistência do amigo lá fora, fez com que aquele que estava lá dentro abriu. O que Jesus está dizendo é: vocês têm a chave da intimidade com Deus. Vocês têm a chave de acesso para a comunhão especial com Deus. Vamos usar? Vamos fazer uso dessa chave? Orem. Orem com intensidade. Orem com intencionalidade. Orem buscando intimidade com o Senhor. Meus irmãos, eu tenho inúmeras necessidades, objetivos. Começo de ano, nova casa, nova cidade, nova igreja. Meu Deus, quantos anseios, Senhor, faça isso, faça aquilo. Parece que Jesus, Deus vira o gênio da lâmpada, né? Com mais de 3 pedidos, graças a Deus, para poder fazer. Mas, irmãos, às vezes eu simplesmente fecho a porta dessas necessidades, porque eu sei que Deus sabe de todas elas, necessidades que são mais anseios do meu coração, baseado nas coisas deste mundo, e penso: meu Deus, o que serei eu se eu tiver tudo isso, mas não tiver o Senhor? O que serei eu se eu conquistar tudo isso que eu quero e não tiver o Senhor? O que será da minha vida se eu obter, se eu conquistar, se eu atingir metas e não ter o melhor? Aquilo que importa é a sua presença. E Deus, meus irmãos, eu gosto de falar assim, que Deus está facinho, facinho. Facinho, facinho. É só a gente buscar. É só a gente bater na porta. E é interessante essa ilustração da porta, essa metáfora da porta, porque Jesus, ensinando sobre a oração, lá em Mateus capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: vocês, quando orarem, entrem no seu quarto e fechem a porta. Feche a porta. Para você entrar no seu quarto, a porta tem que estar aberta, não é? Quem é que abriu a porta? Foi você. Quem é que tem a chave? Você. E quarto é intimidade. Quarto é lugar de intimidade. Coisas acontecem no quarto que só ficam no quarto. Amém, queridos? Não sai de lá. Conversas, diálogos, relacionamentos. É no quarto. Objetos especiais, objetos de valor, objetos de um valor emocional, tudo no quarto, guardadinho lá na gaveta, talvez debaixo do banco,
Ó, final de ano aí passou, começando o ano, talvez debaixo do banco, tem algo especial lá. Gente, o quarto é lugar de intimidade. E quando Jesus diz, batam e a porta lhes será aberta, Ele está dizendo, vocês têm a chave na mão de vocês. Busquem a Deus com intensidade, com todo o seu coração, com tudo que você tem, com tudo que você é, e não desejem nada além dele mesmo. Porque tudo nessa vida pode passar, tudo. Mas a presença de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus na nossa vida, não. Então o que é que importa? A presença dEle. A presença dEle. A oração deve ser o anseio pela comunhão especial, de um amigo especial. A intimidade com Deus, meus irmãos. Então, o reino, olha aí, não tem como viver no reino de Deus sem conhecer, amar e adorar o Deus do reino. Não tem. Não tem. Você pode escrever propósitos aqui. Você pode colocar desejos aqui, que verdadeiramente te movam e sejam um encorajamento, combustível para você. Mas se, acima de tudo isso, não estiver Deus no seu coração, o seu foco nesse ano não for ter mais intimidade com Deus, não for conhecer mais a Deus, debruçar o seu coração na palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, meus irmãos, nós precisamos realinhar a nossa oração, realinhar os nossos propósitos, verdadeiramente ao reino de Deus. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que realmente importa? As coisas do reino não te preenchem. As coisas deste mundo, as coisas do reino em si, por si só não te preenchem. O que te preenche é o Deus do reino, aquele que te satisfaz, aquele que te preenche e te completa, não só aqui, mas para a eternidade. A minha palavra para vocês, irmãos, a minha palavra para nós hoje, a palavra de Deus para nós hoje, não é para simplesmente esquecermos aquilo que pedimos, não, pelo contrário, pedirmos sim, buscarmos ao Senhor, mas termos o nosso coração voltado a Ele, unicamente a Ele, unicamente, porque pode ser que Deus não nos atenda em fevereiro, pode ser que Deus venha responder nossas orações em julho, lá em outubro, pode ser que Deus venha nos responder lá em 2027, nós não sabemos, nossa esperança é para que isso aconteça o quanto antes, mas Senhor, até que aquilo que eu pedi, aquilo que eu coloquei na Tua presença aconteça, Senhor, não importa quando, Pai, o que me preenche, o que me completa, o que me sacia, o que me dá alegria, o que me dá satisfação, o que motiva o meu coração, é a Tua presença, é estar na intimidade com o Senhor. Jesus disse, em Lucas 11, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês lhes dará o Espírito Santo. Deus não está preocupado em nos dar aquilo que nós achamos que precisamos. Deus está preocupado em dar dele mesmo. Quando meu filho vem suplicar por um mamá, sim, eu vou atendê-lo, ele está com fome, eu vou dar mamá para ele. Mas é muito mais gostoso quando ele vem pedir um abraço, um carinho, ou quando ele então entende a importância da presença, da companhia, só de estar perto. É isso que Deus espera de nós. Esse mundo pode passar, mas a presença de Deus na nossa vida não. Quero convidar você a ficar em pé. Se você ainda não escreveu o seu pedido, por favor, faça isso agora. Você vai ter um tempo para não só escrever os seus pedidos, colocar aqui, mas nós vamos orar depois. Vamos orar, vamos impor as mãos sobre o que foi escrito aqui, e só Deus sabe o que foi escrito aqui.
Mas nós vamos orar depois também para que o mês de fevereiro, e não só o mês de fevereiro, mas todo esse ano, seja permeado pela presença de Deus. Quantos desejam a presença de Deus? Meus irmãos, que esse ano seja o ano da glória de Deus nas nossas vidas. O ano que venhamos não só ver milagres acontecendo, não só portas se abrindo, mas que a porta do reino de Deus se abra no nosso coração, da intimidade com Deus. Quem sabe você ainda nunca ouviu a voz de Deus, e nesse ano Deus te convida a ouvir. Quem sabe você ainda nunca teve uma experiência de fé, de Deus responder uma oração. Quem sabe esse ano essa barreira vai ser rompida e você vai ver Deus agindo na sua vida. Quem sabe você ainda não o conheceu, não adentrou lugares na palavra de Deus, porque você ainda está na superficialidade, sabe, você está no nível raso, mas Deus está te convidando: filho, minha filha, filha minha, venha para mais perto, acesse lugares onde você nunca acessou, busque a minha presença com intensidade, de todo o coração. Eu quero me revelar a você. Deus quer se revelar a você. Deus te chama hoje para se revelar mais uma vez ao seu coração. Deus tem muito a nos dar, mas nada se compara à sua presença. Amém, queridos? Enquanto nós cantarmos essa canção, reflita nessa palavra e nós vamos orar depois. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés,
Glória a Deus. Quero chamar você para juntos orarmos, intercedermos. Nós cremos que essa palavra norteou o nosso caminhar, ao entender que oração não é um meio para pedirmos aquilo que desejamos, mas é um meio de ter relacionamento com o Pai. É uma chave que precisamos acessá-la e está à nossa disposição para acessá-la em todo lugar, em todo tempo. O que você semeou pela fé, querido, já no mês de fevereiro nós cremos agora que nós iremos apresentar em oração diante do Senhor. E a vontade dele há de prevalecer o nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos orar, queridos, nessa hora, clamar ao Senhor. Aleluia, Senhor da glória. Pai, nós queremos clamar a Ti, na certeza que o Senhor está ouvindo nosso clamor. Senhor, nós clamamos como igreja a Ti. Nós temos, Deus, nossos anseios, nossas necessidades. Nós temos esperança que o Senhor tem promessa ao nosso respeito. Senhor, nós cremos que o Senhor mudará o curso da nossa história, de muitas vidas, ó Pai. Nós cremos que o Senhor nos levará a viver coisas grandiosas, quais eu tenho reservado para todos nós. Queremos semear agora, ó Pai, no mês de fevereiro, e declarar, ó Deus, resposta de oração. E declarar, Pai, tudo que foi semeado pela fé neste momento. Declaramos, Senhor, seja feita a Tua vontade como ela é feita nos céus. Declaramos o nome de Jesus, ó Deus, que nada há de impedir o Teu agir. Nós oramos, Deus, que portas venham se abrir. Declaramos que portas que não venham do Senhor venham se fechar. Declaramos o nome de Jesus pela autoridade deste nome. Senhor, que a igreja, Senhor, venha experimentar um divisor de águas na sua fé. Venha experimentar um divisor de águas na sua família. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está levantando uma igreja de oração, levantando uma família que ora, uma igreja que ora, que clama ao Senhor com intensidade, que clama ao Senhor, que rompe as barreiras para ter intimidade. Nós cremos, ó Pai, conforme ouvimos nessa noite a Tua palavra, que todo aquele que pede, recebe, aquele que bate, há de se abrir as portas, todo aquele que busca, encontra. E queremos, Deus, alinhar nosso coração ao Teu coração. Pai, no nome de Jesus, não queremos buscá-los, Deus, pelas nossas necessidades, por buscar ao Senhor simplesmente pelos nossos desejos, mas sim por um meio de relacionamento, adorar o Teu nome. Eis aqui, Pai, queremos semear 2023 na Tua presença. Declaramos o nome de Jesus. Fortaleça-nos, ó Pai, para tudo aquilo que estamos sujeitos a enfrentar, que sejamos preparados. Levanta, Senhor, um homem forte, faz dessa mulher forte, no nome de Jesus, para avançar, para conquistar tudo que o Senhor já conquistou. Queremos acessar pela fé, no nome de Jesus, pois ao Senhor daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e para todos sempre, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Seja conforme o amém do Senhor. Glória a Deus, queridos irmãos. Nós iremos continuar amanhã nossa campanha. Amanhã, o mesmo horário, às 20 horas, tá? Teremos um tempo aqui de ministração. Só reforçando, não terá o espaço Kids, tá certo? Somente domingo. Mas amanhã nós iremos continuar firmes. Eu encorajo você a continuar. Seja firme, queridos. Comece sendo fiel nessa campanha. Começar e terminar. Mesmo que você esteja começando hoje, continue firme em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos na paz. Que o Senhor guarde teu coração, guarde seu retorno, e que você possa experimentar a presença do Senhor de uma forma tremenda nesses dias sobre a tua vida. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.
presença vale mais. A tua presença